gente, tudo bem? Bom, começamos o primeiro vídeo da nossa série Dádivas Connect. Provavelmente você, nesse momento, já sabe do que se trata. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, meu nome é Valéria, como todos vocês já sabem, eu tenho 25 anos e eu sou de Campinas. Na verdade, atualmente eu moro em Sumaré. E eu vim pra Campinas quando eu tinha 5 anos de idade. Eu morava em São Paulo. Bom, eu sempre fui de um lar cristão, voltado para a religião católica, né? Então sempre fui da igreja católica desde minha infância. Meus pais nunca foram firmes, mas mesmo eles não frequentando, eu sempre participei da catequese, das festas juninas, ajudava em tudo. Então sempre fui muito participativa. E uma certa vez, meus pais precisaram contratar uma moça para cuidar de mim e do meu irmão. E essa moça, ela é evangélica. E ela sempre me contava histórias da Bíblia, me falava sobre Jesus. E teve uma vez que meu pai até brigou com ela, porque ela contou umas histórias do Apocalipse para mim e pro meu irmão. E eu não dormia, porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo, gente. E aí meu pai brigou com ela, feio. Gritou com ela, falando que a nossa família era católica, que nós iríamos ser para sempre católicos e que para ela não fazer mais isso, não ficar contando as coisas para mim e pro meu irmão, porque a gente ficava com medo, sabe? Mas eu acredito, gente, que desde essa época o Senhor já preparava o meu coração, sabe? Ele já tinha algo para mim, algo diferente, um caminho diferente. E Deus usou essa moça, né, desde a minha infância para me trazer para perto dele. E aí, em determinado momento, essa moça acabou parando de cuidar de mim e do meu irmão e eu segui o meu caminho na igreja católica, né? Então, eu participava de tudo lá, estava na catequese, meu sonho era ser coroinha e eu tava prestes a fazer a crisma, né, para poder ser coroinha. E foi quando eu dei uma desanimada, foi no início da minha adolescência, mais ou menos com 10 ou 11 anos. Quando eu entrei na escola, na 5ª série, eu parei de frequentar a igreja católica. E, gente, eles vinham toda semana na porta da minha casa me chamar de volta. Só que era a rebeldia do adolescente, né? Eu não tava muito afim. E nesse inteirinho eu conheci a galera da escola, gente. A minha sala inteira quase era da Assembleia de Deus. E foi nesse momento que eu criei amizade lá com as meninas, a Paty, a Monique, o Mikael, o Léo. Ai, um monte de gente, tinha um monte de gente da igreja na minha sala naquela época. E eu tava lá, parecia um peixe fora d'água, porque eles falavam das coisas da igreja, das coisas dos adolescentes. E isso me deixava, assim, totalmente alheia, porque eu não tava entendendo nada do que eles falavam. E até que um dia, né, a Monique me convidou pra ir num culto de adolescentes, numa quinta-feira, e eu fui. Gente, não tinha ninguém na igreja, só os adolescentes mesmo, do conjunto. E aí, gente, parecia que era a escola inteira naquele culto, só tinha o pessoal da escola lá. E foi aí que eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Em um dos cultos eu aceitei a Jesus, e desde então eu estou aí. Já fazem uns 10 anos. Eu aceitei Jesus no final de 2019, fazem 11 anos, 11 ou 12 anos. Então, foi assim que o Senhor me chamou, foi assim que eu conheci a Ele. Na verdade, eu já tinha uma prévia, né? Ele só continuou a obra que Ele tinha já iniciado na minha vida. E em toda essa trajetória na minha adolescência, graças a Deus, eu tive a oportunidade de passar minha adolescência na igreja e foi uma época extraordinária na minha vida. Assim, eu tive experiências muito incríveis com Deus, eu conhecia Deus e nós éramos muito, muito firmes, sabe, na igreja. Era como se todo mundo fortalecesse todo mundo. E eu amei demais essa época na minha vida. Claro, eu sinto saudades, mas também não me comparo com os tempos atuais. Eu creio que o Senhor tem uma coisa para cada tempo da nossa vida. E eu sou muito feliz porque nesse tempo eu vejo que o Senhor nos permitiu viver coisas maravilhosas para aquele tempo. E no tempo de hoje Ele tem outras coisas maravilhosas também. Então,
Eu posso dizer até que hoje eu vivo a melhor época da minha vida como cristã, sabe? Devido à maturidade, a ter outra mente atualmente, sabe? E eu sou muito grata a Deus por isso. E hoje, gente, eu sou muito grata a Deus por isso. Eu fico pensando que se não fosse Deus na minha vida, se Ele não tivesse me chamado, como seria a minha vida? Porque a vida que eu vivo hoje é muito diferente da realidade que a minha família vive, por exemplo. Somente eu, da minha casa, né, da minha família como um todo, segui esse caminho, uma vida com Deus, sabe? E eu fico pensando, se eu não tivesse conhecido Jesus, como seriam as coisas? Como que minha vida seria? E eu vejo que eu poderia ser uma pessoa traumatizada, uma pessoa frustrada, uma pessoa perdida, sabe? Porque a minha realidade, a realidade que eu vivia, me levaria para esse caminho. Era o meu destino. E o Senhor me tirou, é como se Ele tivesse me pegado e me tirado dali e me colocado em outro lugar, que é na presença dEle. Ele me chamou. E eu vejo esse chamado de Deus desde a minha infância, como se mesmo não tendo entendimento das coisas, o Senhor já estava plantando uma semente no meu coração. E eu sou muito grata a Deus por isso. Ele me deu uma vida totalmente diferente, realizou os meus sonhos. Por exemplo, minha família sempre foi assim, não teve muitas condições de vida, né? E eu sempre tive o sonho de estudar, fazer faculdade, mas eu não sabia como isso acontecer na minha vida. E o Senhor me presenteou com uma bolsa de estudos, uma universidade super renomada, que é a PUC. Eu consegui me formar. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter uma formação a nível de graduação, sabe? O Senhor abriu portas de emprego para mim que eu jamais imaginei ter, sabe? Que eu jamais imaginei trabalhar nesses lugares. E hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu vejo que se não fosse Deus, eu jamais estaria ali, gente. Porque ali só tem gente de um nível de padrão de vida totalmente diferente do meu, sabe? A realidade é muito diferente. E se não fosse Deus, se não fosse o Senhor comigo, eu jamais teria conquistado esse espaço ali, sabe? E eu vejo Ele em tudo, em todas as áreas da minha vida. E meu maior sonho hoje, eu já realizei muitos sonhos. Nossa, o Senhor já me permitiu realizar muitos sonhos. Um deles era me formar, ter um bom trabalho, me casar, formar minha família com base nos princípios de Deus. E, graças a Deus, Ele permitiu que isso acontecesse. E o meu maior sonho atualmente é ver toda a minha família servindo a Jesus. E o Senhor já me prometeu isso. Assim que um ano, mais ou menos, que eu estava na igreja, o Senhor usou uma pregadora, uma missionária para falar comigo, gente. Ela não conhecia nada da minha vida, ela nunca tinha me visto. E ela falou sobre os meus pais, falou sobre minha família, que o Senhor iria salvá-los, que o Senhor iria trazê-los para a presença dele. E eu creio nessa promessa, eu creio que o Senhor cumpre todas as coisas, né? O Senhor demorou anos, anos e anos para cumprir a promessa na vida de Abraão. Então, tudo acontece no tempo dele. Tem gente que em um ano a promessa se cumpre, mas tem gente que em anos, esperam anos para que a promessa se cumpra. Mas eu creio muito e esse é um dos meus maiores sonhos. E dentro dessa caminhada cristã, né, uma das experiências que mais me marcou com Deus foram, com certeza, na minha adolescência, sabe, os evangelismos, os trabalhos que a gente fazia na rua, gente, como aquilo enchia o meu coração, como eu ficava feliz, como eu via Deus agindo na vida daquelas crianças, e assim como o Senhor preparou uma pessoa para falar de Jesus para mim, e a semente tinha sido plantada ali na minha infância, mesmo eu não entendendo, eu creio que o Senhor usou muito as nossas vidas naquela época para alcançar muitas crianças e plantar a semente na vida delas. E pode ser que naquele momento elas não frequentem nenhuma igreja, pode ser que elas cresçam e, não sei, não sigam o caminho de Cristo, mas eu tenho certeza que em algum momento da vida delas o Senhor vai chamar. E quando o Senhor chamar, vai ser lindo o agir de Deus na vida dessas pessoas. Então eu acredito muito que o Senhor nos usou naquele momento para atingir muitas crianças e plantar a semente da palavra dele, assim como ele fez comigo.
Então, pra mim, essa foi uma das maiores experiências com Deus que eu tive, sabe? E levar a palavra do Senhor para outras pessoas, fazer discípulos, é incrível, é isso que Deus quer. Gente, nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos, porque o mundo jaz no maligno. Porém, nós precisamos trazer o máximo de pessoas pro nosso lado, o máximo. E é por isso que nós precisamos falar de Jesus, nos posicionar com relação a isso, né? Para trazer cada vez mais pessoas pro nosso lado, porque é isso que Deus quer de nós. E falando um pouquinho sobre o que eu falaria para Jesus se eu visse ele agora, assim, na minha frente. Gente, eu acho que eu perderia as minhas palavras, eu ficaria sem palavras, na verdade. Eu só ia querer abraçá-lo e chorar muito e agradecer muito, porque meu sentimento é de muita gratidão. Parece clichê, gente, mas o meu coração transborda de gratidão real, real. E eu acho que eu só saberia abraçar Jesus e chorar muito, mas não de tristeza, de alegria por estar vendo ele. E porque ele é muito maravilhoso, incrível, e eu amo demais esse Jesus.